Olá, me chamo Débora Figueiredo, eu sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e nessa semana, aqui no estúdio, nós estaremos fazendo a Semana da Coluna Sem Dor. Primeiro, por que fazer essa semana, né? A gente vê que a incidência de pessoas que têm sentido dores na coluna tem sido muito alta. Basicamente 80% a 85% da população hoje em dia tem algum tipo de dor na coluna, seja na região cervical, seja na lombar, muitas vezes na coluna toda, e isso acaba limitando aquela pessoa no seu dia a dia, né? Acaba limitando a pessoa nas suas funções diárias, afeta muitas vezes a questão emocional, a vida social também. Então nós tivemos a ideia de preparar essa semana com conteúdos exclusivos, com aulas, e a nossa primeira aula ela vai ser justamente para que a gente possa conhecer a nossa coluna. Não tem como você saber se há uma alteração na coluna se você não sabe o que seria o padrão normal dela. Então hoje a nossa primeira aula ela vai ser justamente para que nós possamos conhecer essa coluna, tá certo? A nossa coluna vertebral ela é localizada no nosso esqueleto axial. O que seria isso? Ela é localizada no centro do nosso corpo. Ela tem como função tanto ligar a cabeça ao tronco, os membros ao tronco e também a questão do quadril ao tronco, né? Então ela faz essa ligação do corpo todo, além de ser um suporte para o nosso corpo, além de ser a responsável pelo suporte ali, o principal suporte do nosso corpo. Então ela está localizada bem no centro e por isso ela está localizada no nosso esqueleto axial. Ela é formada por vários ossinhos que estão empilhados, um sobre o outro. Esses ossos eles têm por nome de vértebras e daí vem coluna vertebral. As nossas vértebras elas são intercaladas por alguns discos. Esses discos eles são formados por cartilagem, então eles são um pouco mais flexíveis, né? Eles não são tão duros quanto as vértebras. As vértebras elas são osso. E aí, para que não fique aquele osso com osso ali, para que não fique tendo aquele impacto, nós temos alguns discos intervertebrais que ficam intercalando, vértebra, disco, e assim é formado a coluna toda. Esses discos, eles são um pouco mais flexíveis e daí eles permitem também que a gente consiga movimentar a nossa coluna, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa coluna ela tem a sua formação original de vértebra e discos. Isso eu quero que vocês entendam, porque nós temos também algumas lesões que acontecem nesses discos. E aí nós já vamos ver na próxima aula, que é na quarta-feira, certo? Os discos, eles têm, além da função de ter ali de intercalar, né, com os ossos, para não ficar osso com osso, ele também tem a função de absorver o impacto da nossa coluna. A nossa coluna ela é formada por regiões. Então nós temos a coluna por inteiro, né, que vai ali basicamente da nossa nuca até o nosso quadril, e nessa coluna ela é dividida em 5 regiões, certo? A primeira região é a região cervical, que é essa região ali aproximadamente do nosso pescoço, da nossa nuca, até o início das nossas escápulas. E ela é composta por 7 vértebras, tá? Então, a nossa coluna vertebral, a primeira região dela é a região cervical. A segunda região, que é a região maior, ela é a nossa região torácica. Ela tem 12 vértebras e ela vai do meio mais ou menos da nossa escápula até ali o meio da costa. Tá? Então, a nossa região torácica ela é composta por 12 vértebras e aí nós vamos para a nossa região lombar. Na nossa região lombar, ela é do meio das costas, né, ali do finalzinho da torácica até o nosso quadril. E ela é composta por 5 vértebras, e são 5 vértebras que são as maiores, justamente por ter o efeito, né, a função de sustentação. E para finalizar as regiões, nós temos o nosso sacro e cóccix, que eles são regiões que já não são como as outras vértebras, que possuem ali os discos, tem movimento, eles são vértebras que são fundidas, ou seja, elas são unidas, tá? Então, nós temos 5 vértebras no nosso sacro e 4 vértebras no nosso cóccix, e são fundidas, são uma região um pouco mais rígidas. Nessas regiões,
nós temos o nome, né, dessas vértebras, que aí vem basicamente a letra da região e o número. Então, por exemplo, na cervical nós temos 7 vértebras e essas vértebras elas são chamadas de C1, C2, C3 até C7. A mesma coisa na torácica, então é T1, T2 até T12. Lombar, L1, L2 até L5 e assim por diante, certo? Então, as nossas regiões tem essas 5 regiões na coluna e cada região tem o seu nome específico e as suas vértebras também têm formatos específicos determinado a função que ela exerce no nosso corpo. Nessas regiões, elas têm as suas curvaturas. Então, cada região da nossa coluna, ela tem uma curvatura específica. E essa curvatura, ela tem como função o impacto, né, absorver o impacto da gravidade para que não venha diretamente sobre a nossa coluna e também para que auxiliem nos movimentos que nós temos naturais no nosso corpo. Então, todo mundo tem, de forma anatômica normal, as curvaturas da coluna. Na cervical, nós temos uma lordose, tá? Então, uma lordose cervical. Na nossa torácica, nós temos uma cifose torácica. Na lombar nós temos outra lordose e no nosso sacro nós temos outra cifose. Então, normalmente a gente vê às vezes o paciente chegando com a gente, né? Ah, mas eu tenho dor na coluna porque eu tenho uma lordose na minha cervical. Não, você não tem dor porque você tem uma lordose cervical. A lordose ela é a curvatura comum da sua coluna. Quando há um aumento dessa curvatura ou uma diminuição, que aí sim gera o problema, né? E aí nós vamos estar falando na próxima aula, como nós falamos. Hoje a gente vai conhecer o que é o normal da nossa coluna, certo? Então, quando essas curvaturas elas têm alterações, é que há problema, mas no geral todo mundo tem curvatura na coluna. A coluna ela também tem uma ligação importante com o nosso sistema nervoso. No meio da coluna nós temos um forame, né? Um forame onde ele passa ali, que vai aparecer na imagem para vocês, ele passa a nossa medula. E dessa medula saem as ramificações dos nossos nervos, tanto para membros, tanto para braços, né, membros superiores, quanto para perna. E daí muitas vezes acontece que a pessoa ela tem uma dor na coluna e ela relata ter sintomas de dormência, irradiação. Então, por exemplo, a dor ela começa na minha coluna, mas ela vai até a minha perna, ou ela começa na minha cervical e ela vai até o meu braço, ela traz formigamento, traz pontadas. Isso são sintomas de sintoma nervoso, né? Então, a nossa coluna ela tem essa função importante também de abrigar vários nervos que levam as informações do cérebro para o restante do nosso corpo. E daí muitas vezes vem essas alterações. Tá? Então essa foi a nossa primeira aula, para você entender e saber o que é a sua coluna. Na quarta-feira a gente vem trazendo as alterações, né? O que pode ter de alteração na nossa coluna a nível de osso, a nível de disco intervertebrais, músculos, desalinhamento de curvatura, tanto quanto a questão também de sistema nervoso, tá certo? Então a gente espera vocês na próxima aula e vamos estar trazendo também na sexta-feira o tratamento. Você vai conhecer o que é a sua coluna, as doenças, né, as lesões, as causas e o tratamento para ela, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula.